Ola amigos, unha vez máis quería vos comentar que fai uns días na ONU o presidente de Colombia interviu por primeira vez diante desa institución. Tocoulle el de facer un discurso e cadroulle de facelo despois de Biden, do presidente norteamericano. Sin ningunha vergoña, cando o presidente americano repetiu como un loro, porque ele non fai un discurso que lle sal do corazón e de alma, porque non é un home de corazón nin de alma, é un home imperialista, un home que defende un imperio que é o que lhe tocou defender a ele, é o que lhe tocou vivir a ele, non? É normal. Pero fai un discurso que se repite depois de que os Estados Unidos se fundaron, o mesmo discurso de sempre, un discurso imperialista, un discurso moralizador, de propaganda do sonho americano, de propaganda de conservar essa hegemonia americana sobre o mundo, um discurso vazio de sentido político, não mais que é mais do mesmo, manter sempre a mesma coisa, com alguma variação dialética, pero que não vai a nenhuma parte, ou seja, não são discursos inovadores. Os Estados Unidos não se pode permitir, o presidente dos Estados Unidos não se pode permitir de fazer um discurso inovador, porque se fala de inovação, é de progresso, é de amor entre os povos, é de respeito, pois uma que se vai rir todo mundo e outra que não é creível, porque uma potência que domina o mundo graças ao seu potencial militar, às suas armas atómicas, é o feito de que ten un mundo metido do baixo coa capa do dólar, pois ten medo que eso se acabe un día, entón pois ten que facer sempre o mesmo discurso. Moi ben. Pero Gustavo Petro ten outro tipo de discurso, ven con outra teoría. Gustavo Petro falou, entre outras moitas cousas, das cales eu firmo sin ningún problema, das cales eu me sinto identificado, como, por exemplo, a comparación entre a guerra en Ucrania e Palestina. É dicir que non se poden facer dous discursos no mundo, sobre todo nas Nacións Unidas, donde hai un discurso para a Ucrania e un discurso para a Palestina. A guerra de Ucrania dura desde hai un tempo e a Palestina dura desde hai decenas de anos, e ao contrario, en Ucrania véndese armas a Ucrania e dan-se-lhe armas a Ucrania, claro que con a firma dunha deuda, e, sin embargo, en Palestina, as armas e as axudas danlles a Israel, porque parece ser que Israel está en peligro, que ten dereito a defender Israel de bombardear os seus propios ciudadanos, porque, ao fin de contas, os palestinos son, hasta a prova do contrario, son ciudadanos do Estado de Israel, bombardean todos os días como lhe dá a gana, destruyen casas, matan xente, matan nenos, meten en prisión cando lhe dá a gana, etc. Non é unha crítica a nivel institucional, da ONU, etc. De vez en cando hai unha moción, sí, pero os Estados Unidos, aí é cando a xente non escoita os discursos dos que fan iso. Houve un detalle dentro deste discurso, houve un detalle cando Petro quiso empezar a falar, hasta non deixaron falar, empezaronse a poñer de pé, a falar dunha cousa e outra, uns cos outros, e abandonaron, a maior parte deles abandonaron o hemiciclo, foron tomar a súa cerveciña, o seu gin tonic, e sin ningún respeto. Esa non digo por Gustavo Petro, por a Colombia, porque Gustavo Petro representa un país que é a Colombia, que vai ali falar e decir o que ten que decir. Todo o mundo estaba cas manciñas así que era Joe Biden, porque era o presidente americano e había que escoitalo, porque se non escoitan é como na escola, cando ti fais un pouco o traveso ou falas co compañeiro, o profesor está explicando, pois vas ser sancionado. Entón, todo o mundo trata de escoitar ao profesor e de estar atento, aunque estea pensando nas musarañas. Pois ali tamén, aunque a xente estea dibujando, mirando o seu celular, etc., a xente con John Biden non se atreve a levantarse,
porque muitos não lhe interessará tampouco que John Biden, porque é um discurso, como dizia eu, que não traz novidade nenhuma, é um discurso de sempre, um discurso de hegemonia, de esmagamento dos outros países, ou seja, que John Biden não trouxe nada de novo, e haveria muitos ali, uma maioria, que já sabiam o discurso de memória, se não tinham falta de escutá-lo, é que podiam fazer o mesmo, marchar e beber o que vale. Mas não, estavam todos ali, todos assistiram, cuidadinho, que John Biden não veja uma silla vazia, onde põe ali tal país, e que a pessoa não esteja. Todos estiveram atentinhos, aguentaram ali o que diz o outro, porque ademais babeia. E, sin embargo, quando o outro falava, levantam-se, começam a falar, tuvo que o presidente parar o discurso de Petro para poder mandar calar, para poder mandar a gente que se sente, e que deixem de fazer barulho. E eles continuaram a fazer barulho durante quase todo o discurso, não lhe fizeram caso nenhum, um desprezo dos mais abomináveis. Como podes ti crer nesses organismos internacionais como a ONU, quando na ONU se permite isto? Quando na ONU passa isso, como passará no resto? Como passará depois nos países quando os Estados Unidos invadem a todo, não lhes importa nada. A ONU ou se reforma, ou empieza por ter respeito aos Estados, se encalece, porque são todos membros da ONU, ou senão a ONU está condenada a que... E depois, claro, quando há alguém que fala contra a ONU, contra as instituições da ONU, quando diz que a ONU faz todo tipo de sarillos, dizem que é conspiracionista, que é complotista, que é demagogo. É dizer, como quando diz que um alcalde se aumenta o salário mentre que as carreteras estão fodidas, já, esse é um demagogo. Por que demagogo? Por quê? O alcalde que aumenta o salário, dilo, denúncia-lo, porque tampouco não impide, denunciá-lo não é matá-lo, nem metê-lo na cárcere, nem punir denúncia contra ele, é simplesmente denunciar ante a opinião pública um feito que é imoral. Que primeiro, antes de aumentar-se o salário, não dizer não cobrar o salário, claro que tem que cobrar o salário, isso é normal, senão haveria corrupção. Pero aumentar-se o salário sim, pero primeiro, antes de aumentar, haverá que ver as necessidades que há no povo e satisfazê-las. Não é dizer, as caixas estão vazias, o outro partido não nos deixou nada, e nós agora aumentamos o salário. Aí há uma correlação. E se mistura isso com outra, é porque tudo faz parte da mesma coisa, tudo faz parte da mesma retórica, do mesmo caminho. É como as estrelas porque recorrem o que se chamam os meteoritos que entram, que se vê como uma estrela fugaz, pois é a mesma coisa, tudo faz parte do mesmo. Esse tipo de atitude, esse tipo de desprezo pelos povos, de desprezo pela gente, de desprezo pelos países pobres, isso é o que faz que o mundo esteja mal como está. Internacionalmente estou falando. Pero também podemos falar localmente. O desprezo pelos outros, o dizer que eu tenho o poder é que eu faço o que me dá a gana, é que não tenho respeito por ninguém, é que não escuto ou que me fala ou que me diz a verdade, isso não pode ser. Isso tem que cambiar. A ONU tem que cambiar. Chamarei-me complotista ou demagogo, mas de feito é verdade ou não é verdade, é o que há que saber. Se é verdade ou não é verdade o que se diz. E depois, a partir daí, ser coerentes. Porque não serve de nada dizer, tens muita razão, é depois ir punir no poder a gente sem vergonha, a gente sem nenhuma moral, a gente completamente corrompida, da cabeça aos pés, completamente. Ou seja, é o Santo Lório, corrompido, direita à esquerda, norte a sul, todo. Assim que, amiguinhos e amiguinhos, estará sendo hora de tomar as nossas responsabilidades no que nos toca a nós. Uma das responsabilidades é no momento de votar. Se continuamos a votar aos mesmos que vos estão maltratando, que vos estão tomando por gilipollas, não vos estranhedes que depois vos tomem por gilipollas também quando o vosso filho faz umas oposições, onde vedes que entra outro que não tem os méritos, etc, etc, etc. Há muitas coisas. Tudo bem daí. Tudo bem de que lhe damos o poder e adoramos a gente que nos desprecia. Assim que toca-nos a nós, quizá, modificar as coisas. E modificam-se desde abaixo. Já começando a tomar consciência. Tomar consciência
do que nos estão facendo em todos os aspectos. É quando na ONU um presidente dos Estados Unidos se permite de ter a Assembleia caladinha e fijamente mirando, é quando vem o outro que diz a verdade, que diz coisas inovadoras, que fala do futuro da nossa terra. Há que escutá-lo. Invito-vos a mirar o vídeo que está colgado nas redes da intervenção de Gustavo Petro na ONU. Cada um pode pensar o que queira, cada um pode gostar ou não Gustavo Petro, pero escutem-no e depois façam as suas conclusões. E vejam a atitude, sobretudo, dos outros países, que é muito importante. Assim que, amiguinhas e amiguinhos, vemo-nos noutra ocasião e disfrutado dos últimos raios de sol do verão, que foi caloroso.